Bom dia, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui com muita saudade de vocês e vamos louvar ao Senhor nesta manhã linda, em espírito e em verdade. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. É meu prazer o teu louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, para todo sempre, em espírito e verdade, ministrando louvor. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, seja sobre todos nós. Que bom estarmos mais uma vez nesse momento de estudo dos Atos dos Apóstolos. Hoje, de maneira específica, estaremos conversando no capítulo 15, dos versos 1 a 35. E que Deus possa nos abençoar nesse momento de estudo da palavra. Antes de orarmos, o pastor também quer agradecer todas as manifestações dos irmãos e irmãs pelo Dia dos Pastores, da IPEI do Brasil, celebrado no último dia 2 de setembro, quando da ordenação do reverendo Eduardo Carlos Pereira, um dos fundadores da nossa Igreja Nacional. E por isso que a IPEI do Brasil celebra o Dia do Pastor no dia 2 de setembro. E aí louvamos a Deus pelo privilégio de servi-lo. E nesse momento eu agradeço em nome do pastor Marcelo, que casou-se nesse último sábado. Nós louvamos a Deus por esse momento da vida dele, também pelo pastor Edson, por todas as manifestações de carinho dos irmãos e irmãs pela vida dos pastores da IPEI Central de Brasília. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra e saber que Tu és Deus que fala conosco através dela. Nos abençoe, abrindo o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Ó Deus, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua vontade. Nós oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.
Pois bem, nós leremos os capítulo 15, né? São 35 versículos que teremos que conversar nessa manhã. Esse momento que acontece no capítulo 15 é outro daqueles momentos que nós também não temos como com segurança dizer se eles fazem parte de uma ordem cronológica de Atos dos Apóstolos. Isso porque, como nós já vimos, Lucas não está muito preocupado em alguns momentos em fazer essa ordem cronológica, mas às vezes alguns atos ele narra e a gente tem a percepção que esses atos aconteceram concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, mas ele narra em momentos diferenciados, até porque ele quer dar atenção aos fatos, né? Mas não significa que os capítulos estão numa ordem cronológica. E esse é o caso do capítulo 15, que nós também não temos como precisar qual é o tempo em que esses fatos aconteceram. Mas o fato é que o que nós vamos ler aqui aconteceu num dado momento da igreja, especialmente depois da missão de Paulo e Barnabé no mundo gentílico, né? A pregação e tantos não-judeus se converteram à fé cristã, e o nosso texto está nesse contexto da reação da igreja em Jerusalém, da igreja dos judeus em relação à conversão dos não-judeus. E é isso que nós vamos conversar hoje, né? Esse embate que nós vamos ter entre o judaísmo e os cristãos que se converteram do judaísmo, né? E os que se tornaram cristãos vindo do mundo gentil ou não judeu. Esse momento essa situação vai causar muito problema nos primeiros séculos da igreja, e aqui em Atos dos Apóstolos, de maneira muito específica, isso está relatado. Vamos então ler o texto. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. O verso 1 então nos diz que alguns indivíduos lá da Judéia, né? Não precisa o texto se eles vieram de Jerusalém, mas nós vamos descobrir que eles vieram de Jerusalém, e vão para Antioquia da Síria, e ensinava os irmãos lá em Antioquia da Síria que os cristãos deveriam ser circuncidados, né? Os que não eram judeus, os do mundo gentil, deveriam ser circuncidados de acordo com o costume de Moisés, para que pudessem ser salvos. Anos depois, Paulo vai denominar esse grupo que vem da Judéia para a igreja dos gentios, com essa proposta de pregar sobre a circuncisão, de que os cristãos deveriam ser circuncidados, deveriam guardar o sábado, deveriam se abster de comidas que eram consideradas impuras. Paulo vai denominar esses irmãos, né, esses chamados judaizantes, Paulo vai denominá-los de perturbadores, aqueles que provocam confusão. Isso especialmente em Gálatas capítulo 1, verso 7 e também em Gálatas 5, verso 10. É claro que essa situação, né, de cristãos chegarem no mundo gentil e falar sobre a necessidade de circuncisão, e nós vamos perceber que não é só circuncisão, mas guardar toda a lei de Moisés, provoca uma grande reação por parte desses não-judeus que tiveram, né, a pregação do Evangelho, se converteram a Cristo, se tornaram cristãos, e agora estavam ouvindo que precisavam, para ser salvos, precisavam guardar todas as leis de Moisés, né? Essa discussão, especialmente em Antioquia, faz com que haja uma decisão de encaminhar Paulo e Barnabé, que voltassem, né, ou que fossem, melhor dizendo, para Jerusalém, para tratar dessa questão. O que está em jogo aqui, na verdade, né, é uma situação muito delicada, porque o que os judeus que haviam se convertido ao cristianismo de Jerusalém e Judéia querem é fazer com que os gentios se transformem em judeus, né? Veja o raciocínio.
Eles estão querendo dizer, né, com essa palavra, que os não-judeus que haviam se convertido à fé cristã tinham que adotar a lei e os costumes dos judeus. E é muito séria essa afirmação que aparece aqui, né? Se vocês não fizerem isso, não se circuncidarem, guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Vejam que eles fazem uma declaração extremamente complexa. Eles colocam em dúvida que aqueles gentios lá de Antioquia da Síria, aquela igreja que nós vimos tão forte, tão maravilhosa, né? Que ela se transformou num exemplo para as igrejas, de enviar os missionários, e Paulo e Barnabé foi enviado pela essa igreja de Antioquia da Síria para pregar o evangelho, e agora os irmãos ali estão ouvindo dessa igreja que eles não eram salvos, porque tinham que guardar a lei de Moisés e serem circuncidados. Você imagina um conflito que isso causou nessa igreja. Questionavam a sua salvação em Cristo, não é? É por isso que eles resolvem então mandar uma comissão até Jerusalém para tratar dessa questão. E é isso que nós vamos enfrentar nesse texto, né? Verso 3, encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Então aqui nós já temos a ida, né, de Barnabé e Paulo. Eles passam pela Fenícia, Samaria, e conta, né, o que Deus estava fazendo no resto do mundo romano, em que o evangelho estava chegando e pessoas se convertendo, há uma grande alegria. Eles chegam em Jerusalém e eles relatam então aos apóstolos o que tinha acontecido lá em Antioquia da Síria, que foi, né, o fato desses cristãos de Jerusalém terem dito aos cristãos não-judeus que deveriam se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés. Os fariseus que fazem, né, é interessante isso, né, que nós temos cristãos que antes eram fariseus que haviam se convertido ao cristianismo. E esses cristãos do partido do fariseu dizem: não, eles precisam ser circuncidados, e eles têm que obedecer toda a lei de Moisés. Em outras palavras, eles têm que se sujeitar, né, àquilo que é ordenado aos judeus, portanto a circuncisão e guardar toda a lei, para que eles possam ser admitidos como cristãos. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque a grande questão que está aqui não é que outra, senão que os gentios, portanto, os não-judeus, deveriam se enquadrar na lei judaica para serem considerados salvos, né? Isso significa que nós temos aqui, então, uma imposição por parte desses cristãos fariseus de que não bastava apenas ter Cristo, era preciso cumprir também todas as obrigações que cabiam aos judeus. Os apóstolos então passam a discutir essa questão. Verso 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Veja o que Pedro está dizendo em poucas palavras, é que a salvação veio aos gentios não por conta de raça, eles não eram judeus, mas Deus, que conhece os corações, lhes salvou, né, purificando-lhes o coração por conta do fato de que a fé deles era sincera. Eles sinceramente creram em Cristo. Apesar de não serem judeus, Deus lhes salvou. Verso de número 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós?
mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. O que Pedro continua dizendo é que eles, os judeus, não obtiveram a salvação porque obedeceram à lei. Porque a lei não poderia salvá-los, né? O que ele diz é que, ora, como é que nós, que não fomos salvos pela lei, e cremos que Cristo é que nos salva, podemos exigir agora dos gentios que eles cumpram a lei que não salva, que não foi dada para salvação? Veja o argumento de Pedro, é extremamente forte, porque ele quer dizer que essa imposição, portanto, da lei sobre os gentios não era uma imposição que traria qualquer benefício. Haja vista que o fato claro é que os judeus não haviam sido salvos pelo cumprimento da lei, mas eles, como cristãos, acreditavam nisso. Eles haviam sido salvos porque Cristo havia os salvado, né? Pela fé e não pelo cumprimento de qualquer regra, qualquer lei. Ora, o que Pedro diz é que se é pela lei, não pode ser pela graça. Se é pela graça, não pode ser por qualquer complemento da lei. Isso é muito forte, verso 11, né? Mas que cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Se somos salvos, portanto, pela graça, então não pode ser pela lei. E se é pela graça, não pode ter ou se exigir qualquer complemento da lei. Verso 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Então, depois que Paulo e Barnabé falam, Tiago toma a palavra. Agora, quem é esse Tiago? Lembremos-nos que no capítulo 12, nós já lemos sobre a morte do Tiago, o apóstolo. Esse Tiago que aparece é o Tiago, irmão de Jesus, que escreve a carta que nós temos na nossa Bíblia, né? A carta de Tiago, uma carta pastoral de Tiago. Essa carta foi escrita pelo irmão de Jesus, chamado Tiago. Capítulo 2, verso 9 de Gálatas, Paulo fala que o Tiago, se referindo ao Tiago, irmão de Jesus, era uma das colunas da igreja. Atos dos Apóstolos não nos conta como o irmão de Jesus se transformou de um dos líderes da igreja em Jerusalém. Mas fato é que não apenas os Atos e as cartas apostólicas, mas também a tradição da igreja nos mostra que o irmão de Jesus, chamado Tiago, acaba se tornando um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele era chamado de Tiago o Justo, e ele também tinha um apelido que era Tiago Joelho de Camelo. E esse apelido foi dado, segundo a tradição, porque ele era um homem justo que passava horas em oração e o seu joelho tinha calos, como se fosse um joelho de um camelo. E o Tiago então toma a palavra para falar, né, para os apóstolos o que ele entendia do assunto. É interessante que lá em Gálatas capítulo 2, verso 12, Paulo vai falar que os que chegaram no mundo gentílico, no mundo não judeu, para falar da circuncisão, os chamados perturbadores, que foram lá para falar que era preciso guardar o sábado, fazer restrição de alimentos e serem circuncidados, Paulo vai dizer que estes que chegaram no mundo gentílico chegavam dizendo que eram enviados pelo Tiago, né? E agora o Tiago vai falar, e nós vamos perceber que no próprio texto vai nos informar que esses que saíram dizendo que eram da parte de Tiago, na verdade usavam o nome do apóstolo, mas não estavam por ele autorizados. Verso 14 vai nos dizer, mas antes de nós vermos o verso 14, quero ler com vocês uma expressão do reverendo Justo Gonzalez. Ele diz assim a questão não era como é para nós hoje. Quanto da lei deve ser obedecida para sermos cristãos? Né? A pergunta, quanto da lei deve ser obedecida para nós sermos um cristão? Porém, a questão é, quanto da lei o indivíduo deve obedecer para viver no meio de Israel? A resposta para essa pergunta estava clara, pois a própria lei estabeleceu em Levítico 17 e 18. Esses são os princípios que agora Tiago sugere como os fundamentos sobre os quais os cristãos gentios podem comungar
com os cristãos judeus. O que o Justo Gonzalez está nos mostrando aqui? É que a questão não era quanto da lei, né, ou que quantidade da lei, ou quais partes da lei o cristão deve guardar para ser salvo, mas muito mais quanto da lei os gentios devem guardar para terem comunhão com os judeus. Aqui é uma questão muito interessante da igreja. Nós estamos vivendo um momento em que o cristianismo, a fé cristã, não era considerada isolada do judaísmo, era considerado como um dos grupos dentro do judaísmo. Muitos dentro do judaísmo entendiam que os cristãos faziam parte do judaísmo, portanto eles eram como se fosse o próprio parte de Israel. O que está em jogo, o que está central nessa questão, é que aqui nós vamos ter claramente um momento em que a igreja vai ter que dizer até que ponto ela está submissa ou subserviente à cultura judaica e à lei judaica, ou o cristianismo, a fé cristã, vai andar com as suas próprias pernas e dizer, nós temos uma herança da fé judaica, temos a promessa do Antigo Testamento, mas a fé cristã não é uma continuidade no sentido de ser cristãos devem ser judeus, cristãos devem ser culturalmente judaizados, né? Nós devemos nos tornar judeus para sermos cristãos. Não é essa a questão, e é isso que está se tratando aqui, é por isso que esse texto é tão importante. Devemos nos tornar judeus? Devemos nos tornar judeus para sermos salvos? Devemos guardar toda a lei dada aos judeus para sermos salvos? Até que ponto isso, ainda hoje na igreja, é um problema, né? Verso 14, então, Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Verso 17, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Aqui Tiago cita literalmente Amós, capítulo 9, verso 11 e 12, e ele cita o Amós para mostrar que já havia uma promessa, portanto, de Deus para criar um povo, né? Um povo que seria chamado o povo dele. Aí volta a questão, né? Será que Tiago está dizendo que os gentios, então, seria a continuidade de Israel, ou que os gentios seriam um outro povo que Deus havia escolhido? A igreja é continuidade de Israel, ou é um outro povo que Deus elege? Esse assunto vai ser discutido por Paulo também aos Romanos, lá no capítulo 13, né? Especificamente, capítulo 9, 10, Paulo vai tratar dessa questão em Romanos, e deixando também aí para o capítulo 13 um pouquinho dessa discussão sobre qual é o verdadeiro Israel. Verso 19, por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Verso 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que os pregam, né? Nas sinagogas onde é lido todos os sábados. O verso 20, então, nos fala que Tiago entende que era necessário, então, dizer aos gentios que guardassem algumas regras, algumas leis. Entre essas regras nós temos aí, né, a abster-se das contaminações de ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, né? Há muita discussão sobre o que esses textos querem dizer, o que esse texto quer dizer, o que essas regras querem dizer. Alguns biblistas defendem que todas essas recomendações estão relacionadas aos cultos pagãos e idolatria. Então, cada uma dessas questões, aqui, ou cada uma dessas regras, estaria ligada ao culto pagão, que eles deveriam se distanciar do culto pagão. Não acho que é a melhor interpretação, até porque o verso 21 nos parece mostrar que essas recomendações são exatamente para que os gentios cobrissem ou cumprissem, né, as regras estabelecidas em Levíticos 17 e 18
para que eles fossem aceitos como parte ou pudessem participar com os judeus. Que isso basicamente significa? Capítulo 17 e 18 Levíticos nos conta como os gentios deveriam se comportar dentro de Israel. Eles deveriam cumprir todas essas regras para serem aceitos dentro de Israel. Depois você dá uma lidinha lá em Levíticos 17 e 18, para você ver as regras que eram impostas sobre os gentios que deveriam morar, ou que desejariam, ou por outro motivo, teriam que morar em Israel. Para comungar, para participar, para viver junto com Israel, os gentios teriam que cumprir essas regras. É interessante que aqui nas regras de Tiago esteja dando as mesmas regras no capítulo 17 e 18 de Levíticos. O que isso significa? O que Tiago está dizendo é que para os gentios continuarem mantendo comunhão com os judeus cristãos, eles deveriam se abster daquilo que para os judeus é exigido para os gentios. E o verso 20 vai nos dizer, né? Porque em cada região, cada cidade do mundo romano, há uma sinagoga, né? Embora isso tenha sido um exagero, mas havia sinagogas espalhadas mesmo por quase todo o Império Romano. O que Tiago quer dizer com isso? É fato que vai ter muitos judeus onde tem os cristãos. E os cristãos deveriam, portanto, por conta da presença dos judeus, terem a decisão de cumprir essas orientações, de obedecer essas orientações, para que eles pudessem se relacionar com os judeus que viviam nessas cidades. Verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviar a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamados Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Então, Lucas nos informa, né, que pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Lucas não nos informa quem são esses presbíteros, né? Mas o fato é que nós já temos na Igreja de Jerusalém os apóstolos e um grupo de líderes chamados presbíteros, que nós sabemos pelo próprio Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, que eram irmãos que tinham conhecimento do Evangelho, que tinham maturidade cristã, eram eleitos para exercer governo, pastoreio dessas igrejas, como nós presbiterianos defendemos, né? Esses presbíteros e os apóstolos se reúnem com a igreja e elegem, né, alguns para que possam ir a Antioquia para que a carta fosse lida. E elegem aí o Judas Barsabás. É interessante que lá no capítulo 1, 23 de Atos, vai nos contar que José Barsabás, possivelmente irmão aqui do Judas Barsabás, foi um dos cotados para substituir Judas, o traidor, naquela eleição em que foi eleito Matias, né? O outro nome era José Barsabás, que é o que muitos defendem que seja o irmão aí do Judas Barsabás. O Silas é um nome bastante conhecido, é o Silvano, que aparece nas cartas de Paulo tantas e tantas vezes, né? Ele tem um nome hebraico, judeu, e um nome latino, um nome grego, o que significa que esse Silas era um cidadão romano. Ele possivelmente era um judeu que nasceu no mundo não judeu, né, fora da Judéia, e que era um helênico, né, tinha cultura grega, portanto falava grego. Então nós temos o Barsabás, que fala hebraico, aramaico, e temos o Silas, que fala grego, e eles são enviados lá em Antioquia. Em Antioquia se falava o grego, né, que era a língua oficial das relações da cultura, né, das artes, era a língua do conhecimento. E eles mandaram a carta. Qual é o conteúdo da carta? Assim diz: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem
chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Interessante que na carta a ordem das chamadas orientações ou sugestões ou recomendações muda, né? Mas o conteúdo permanece o mesmo. Eu gosto muito do verso 28 porque ele nos diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa expressão sempre me faz recordar, né, que aqui há uma busca da direção de Deus sem tirar a responsabilidade dos apóstolos, presbíteros e da igreja, né? A igreja busca o Espírito Santo, mas não atribui a decisão ao Espírito Santo nos diz para fazer. Não, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que significa isso? Aqui é uma decisão, né, que eles entendem que foi dirigida pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, pela sabedoria do Espírito Santo, mas eles não atribuem essa decisão ao Espírito Santo. Eles dizem, essa decisão foi tomada por nós, né, na compreensão de que era de comum acordo, ou, em outras palavras, como que inspiradas ou vindas de maneira pelo nosso momento de decisão, de conversa, pela orientação do Espírito Santo. Eu gosto muito disso porque nos mostra que essa espiritualidade aqui confia na direção do Espírito Santo, mas não nos exime da responsabilidade do bom senso, da inteligência, né, de pensar, de raciocinar. O Espírito Santo não nos usurpa, né, o entendimento, né? Os demônios fazem isso, os demônios tornam as pessoas incapazes de raciocinar, incapazes de terem reações humanas, racionais, sabe, sábias. O Espírito Santo não, o Espírito Santo não nos desumaniza, podemos dizer assim. Enquanto a possessão demoníaca desumaniza, a presença do Espírito Santo em nós nos humaniza. Ela nos torna capazes de ser sábios, ponderados, capazes de tomar decisões conscientes, com sabedoria. Toda manifestação que se atribui ao Espírito Santo, mas que tira, né, a responsabilidade da pessoa, que faz com que a pessoa às vezes tome uma decisão, às vezes absurda, fora do senso, do bom senso, fora de qualquer bom senso, e atribui isso a Deus, na minha compreensão, é um atentado contra o próprio Deus. É dizer que Deus faz aquilo que ele não faria, né, ou não faz. Verso 29 vai nos mostrar então essas orientações, e que o texto nos diz que se evitarem essas coisas farão bem. O finalzinho nos mostra que aqui não se trata de um decreto, mas se trata de uma recomendação. Não se trata de uma ordem, mas se trata de uma sugestão, uma recomendação. Irmãos, para que vocês possam ter unidade com a igreja não gentílica, portanto a igreja os cristãos judeus, seria bom vocês cumprirem essas regras. Farão bem se vocês fizerem isso. E passem bem, né? Passem bem. Verso 30, os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. A decisão não pareceu pesada, né, aos irmãos e irmãs lá de Antioquia. Eles entenderam a recomendação, entenderam qual era o propósito daquela carta. Não era um decreto, não era uma lei, era uma recomendação em prol da unidade da igreja. Em prol da unidade entre judeus e não judeus cristãos e não judeus cristãos, em prol da unidade, eles deveriam então aceitar aquelas recomendações e cumpri-las, mas não tendo-as como uma imposição.
O texto nos continua dizendo que Silas e Judas eram profetas e eles trouxeram consolo, conforto, encorajamento. Aqui é a função do profeta, né? Nós já vimos isso em Atos dos Apóstolos, né? Que os profetas eram esses homens e mulheres que agiam, e Paulo vai dizer com muita clareza isso também na sua primeira carta aos Coríntios, né? Que é o propósito da profecia: edificar, consolar, né? Encorajar, e que essa seja também uma ação. Por isso que Paulo vai dizer, né? Que todos sejam profetas, né? Que toda a igreja seja profeta, que todos nós sejamos, na nossa vida cristã, aqueles que levam conselhos, que levam consolo, que levam encorajamento. Verso 33, tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aqui nós temos o final, né? Os irmãos deixam em paz, no sentido que não tentam nem impedi-los de voltar, mas também não colocando nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de perseguição, né? O Lucas quer deixar claro que havia paz entre Antioquia e Jerusalém. Jerusalém, a igreja dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e Antioquia, a igreja dos gentios que haviam se convertido à fé cristã. Havia paz nessa igreja. O texto diz que Paulo e Barnabé demoraram-se ali algum tempo, fazendo o quê? Ensinando e pregando a palavra do Senhor. O que nós podemos refletir desse texto? Primeiro, o texto nos adverte que crentes zelosos e bem-intencionados podem estar fatalmente errados e, de modo involuntário, podem sabotar a missão da igreja em pregar o Evangelho. Você considera que esta advertência é útil para o nosso tempo? Você considera que essa advertência é útil para o nosso tempo? Essa é uma questão que eu queria que você pensasse no seu e no meu coração. Será que o nosso zelo pelas observâncias de aquilo que nós entendemos que deveria ser necessário seguir, obedecer, elas se tornam, na pregação do Evangelho, um obstáculo, ou elas se tornam uma ponte? Elas se tornam um muro ou se tornam uma ponte? Até que ponto que essa recomendação também não é útil para nós, igreja, na nossa atualidade, em que às vezes crescem muitos setores, né? Não a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, mas a pregação de uma moral, de um código de um padrão moral. Você não deve apenas crer em Cristo como Senhor e Salvador. Você tem que também se adequar a uma série de regras impostas por esta ou por aquela igreja que acham que aquilo ou aquilo outro deve ser feito para que alguém possa ser salvo. Veja que todas as vezes que nós acrescentamos algo ao Evangelho para dizer que se você precisa, para você ser salvo, precisa daquilo que está sendo acrescentado, mais uma vez nós estamos dizendo que Jesus não é suficiente, que é Jesus mais alguma coisa, que é Jesus mais isso, é Jesus mais aquilo, é Jesus menos isso, né? Tem que tirar isso ou colocar aquilo, né? É como se Jesus não fosse suficiente. Veja que quando nós fazemos isso, nós estamos empobrecendo a pregação do Evangelho exatamente pelo fato de que a nossa mensagem é Jesus Cristo. É aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma viva esperança. E quando nós acrescentamos qualquer coisa a essa mensagem, nós estamos às vezes sendo como aqueles judeus, tão zelosos, que ao invés de levarem uma palavra de esperança de vida e de salvação, estavam levando, como diz Paulo, confusão, estavam levando problemas, eram perturbadores. Segunda questão, a grande questão que nosso texto apresenta é a compreensão que os discípulos de Jesus, ainda que não fossem judeus, deveriam ser bons judeus ou se enquadrarem, no mínimo, para serem considerados como parte do povo de Deus. Se você tivesse que responder o que te faz afirmar ser do povo de Deus, o que você responderia? Nós vimos o texto, né? Os judeus cristãos entendiam que para os gentios serem parte do povo de Deus, eles tinham que se tornar judeus, cumprindo regras que caberiam aos judeus. Como nós
responderíamos a pergunta, se alguém nos perguntasse, como você pode me dizer que faz parte do povo de Deus? O que nos caracteriza? O que te caracteriza? O que te caracteriza essencialmente para você poder dizer que faz parte do povo de Deus? Você tem essa resposta? Pense nisso. A terceira questão é, pela unidade da igreja, os gentios receberam com alegria aquelas recomendações da igreja em Jerusalém. Nós vimos que os cristãos lá de Antioquia ficaram muito felizes com aquelas recomendações e aceitaram aquelas recomendações com muita alegria por conta da unidade da igreja. O que fazemos pela unidade? E existe algum limite? Talvez essa seja a grande questão. O que nós fazemos pela unidade? Nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós entendemos que podemos fazer para manter a unidade. Então, é como se aqui tivesse um pouquinho de um certo sacrifício. Paulo vai chamar isso de amor cristão. Eu deixo de fazer determinadas coisas, não porque eu me condeno com elas, mas por conta da consciência do meu irmão. Pela unidade, então eu deixo de fazer. Mas tem algum limite? Até que ponto eu posso aceitar o erro para poder ter unidade? Qual é o limite? Eu penso que a resposta está nas Escrituras. E essa aqui eu vou ajudar você, para você não ficar pensando e não conseguir, de repente, com facilidade, encontrar a resposta. Eu penso que o limite para a nossa unidade é quando Jesus Cristo é colocado em segundo lugar. Quando nós temos Jesus Cristo colocado em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus Cristo for colocado como essencialmente aquele que nos salva e unicamente aquele que nos salva, nós podemos até conversar sobre as outras coisas. Mas quando qualquer outra coisa ocupa o lugar de Jesus, então aí nós temos que realmente perguntar se é possível ter algum tipo de unidade em que você é capaz de estar com o outro e dizer que o outro é seu irmão e a sua irmã. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós temos que lidar também no nosso tempo. Até onde vai o nosso conceito de unidade quando Jesus Cristo é retirado do seu lugar e outras coisas são colocadas como se fossem necessárias para a salvação. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te bendizemos por esta palavra que nos desafia a vida cristã, nos desafia a olhar para o nosso comportamento, a olhar para o nosso jeito de viver nesse mundo. E que o Senhor nos abençoe para que verdadeiramente, pela ação da Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, tenhamos consciência de que somos povo de Deus, porque o Senhor nos restaurou, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos redimiu. Como Pedro vai dizer, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós fomos feitos, transformados, chamados, transportados para esse seio do povo de Deus, esse corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor nos abençoe para que sejamos assim, essa igreja que se compreende como o povo de Deus e que tem como missão proclamar as virtudes, proclamar as bênçãos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoe cada família que nesse momento está participando desse momento de aula. Abençoe cada casa, cada casal, cada criança, adolescente, jovem, adulto, ancião. Ó Deus bendito, abençoe o teu povo e abençoe o nosso país. Dá-nos sabedoria, Senhor, nesse momento para como viver, como nos portar e como proclamar esse evangelho da salvação. Abençoe aqueles que nos lideram, para que tenham também sabedoria, como governar e cuidar do nosso povo. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.